Apocalipse capítulo 1, do 9 ao 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e o envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como um morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas ei que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem vistos e que são as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Ele diz ali então: João, também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Esse João a gente já discutiu sobre ele, então a grande maioria dos estudiosos, dos eruditos aí, afirmam que João é o mesmo apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho e o mesmo que escreveu as epístolas também. A próxima questão é sobre a questão dele ter ido preso para essa ilha. Ele disse o motivo aqui, o motivo então da prisão do apóstolo João, ele mesmo fala: por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa ilha, Roma mandava os piores bandidos para lá, os inimigos de Roma eram mandados para lá. E João, ele vai preso para essa ilha não por ter cometido nenhum crime, mas por conta da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, o próximo item aqui, ele diz que foi arrebatado no Espírito. Quando ele fala que foi arrebatado no Espírito, no versículo 10, o Espírito aí lá do grego seria pneuma. Pneuma tem uma variante que é pneumáticos, tá? E isso aí, ele está mais relacionado com pessoas que são espiritualmente esclarecidas pelo Espírito Santo. Então, quando ele fala assim, eu fui arrebatado no Espírito, é uma questão muito peculiar que houve com João ali. Tá? Seria uma visão que ele teve, e o agente dessa visão, quem proporcionou isso a ele, foi o próprio Espírito Santo. Tá? Então, essa expressão arrebatado no Espírito, a gente vai ver que também é corriqueira aí no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: depois destas coisas, depois do capítulo 2 e capítulo 3, João diz assim, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo. Ele se refere à voz que ele ouviu agora aqui, nesse capítulo que nós estamos estudando. Essa voz vai dizer para ele: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então a gente percebe que, de fato, é uma expressão bastante corriqueira aqui no livro de Apocalipse. Aqui no versículo 10 ainda do capítulo 1, ele vai dizer que no dia do Senhor, ele foi arrebatado no dia do Senhor. Essa questão no dia do Senhor é considerada então por muitos como sendo domingo.
E os discípulos, eles se reuniam também nesse dia, o primeiro dia da semana. Mas a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, ele diz assim, e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Então, há de se considerar, então, que eles se reuniam no primeiro dia da semana, seria o domingo. Ele diz, então, que no dia do Senhor ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E o que vês, escreve num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. A irmã Verônica leu aqui. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, escrever num livro, ele dá uma ordem, o Senhor dá uma ordem para ele. Qual era, naquela época, na época de João, no primeiro século, qual era o meio de comunicação que existia? E sempre existiu até aí. Né? Deus sempre utilizou o livro. Os seus apóstolos, seus discípulos, os profetas no Antigo Testamento também eles escreviam num livro. A gente vê, por exemplo, lá em Isaías, capítulo 30, versículos 8 e 9, ele diz assim, escrevendo aos filhos rebeldes, né? Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-os num livro, para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente, porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Certamente aqui ele estava se referindo ao povo de Israel. Isaías ali, a gente sabe que é na época anterior à Babilônia, ao exílio babilônico, e os filhos ali de Israel não estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Versículos 12 agora, versículos 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então João, ele ouve aquela voz primeiro, aí ele vai se virar para ver quem estava falando com ele, e ao voltar, ele vê 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. A Verônica leu aí já no finalzinho, ele já vai dar essa resposta. Então, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Então tá aí, esses candeeiros, como ele diz, seriam essa imagem aí, que vocês estão vendo. Seriam 7 candeeiros. E Jesus estava ali no meio dos candeeiros. Lá em Isaías, por exemplo, vamos fazer uma abordagem em Isaías. Isaías 11, versículo 5, vai dizer que o cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. A gente vai ver logo no versículo 13 isso aí. Ele diz assim, no meio dos candelabros, ou dos candeeiros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com um cinto de ouro. Foi mais ou menos isso que Isaías fala aí. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa da cintura. E no versículo 14, ele vai dizer que a cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Lá em Daniel, capítulo 7, a gente vai ver uma visão muito parecida com essa também. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. Lá em Daniel capítulo 10, ele vai dizer que o corpo era como um berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão.